no canal, bem-vindos para a aula de adição e subtração de matrizes. Antes da gente começar a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para que você receba todo o conteúdo que está sendo postado no nosso canal. Então, a aula de hoje, que fala sobre adição e subtração de matrizes, para a gente começar, eu trouxe aqui uma situação-problema. Então, neste primeiro exemplo, nesse primeiro exercício, ele fala aqui: o gerente de vendas de uma loja tem à sua disposição as tabelas de vendas mensais em reais dos seus 3 vendedores por produto vendido, tá certo? Então, eu montei aqui as tabelas e vou disponibilizar aí na tela para que vocês também consigam acompanhar. Então, aqui a gente tem um exemplo, as vendas de janeiro, vamos colocar aí como uma situação problema, na qual Paulo vendeu R$23 mil em geladeiras. R$12 mil em quê? Em fogões. O vendedor Germano vendeu R$27 mil em geladeiras e R$10 mil em fogões. Rodolfo vendeu R$19 mil em geladeiras e R$15 mil em fogões. Lembra que matrizes, elas são tabelas, né? Tabelas o que? Numéricas, que tem informações ali que vão ser trabalhadas. Então, neste primeiro momento, eu trouxe aqui as tabelas e depois a gente faz a representação delas em matrizes. Em contrapartida, então, continuando o exercício, a gente tem o quê? Que as vendas de fevereiro. Então, mais uma vez, eu tenho os vendedores Paulo, Germano e Rodolfo. Os itens, né, os produtos que eles vendem são geladeiras e fogões, e aí traz os valores que cada um vendeu naquele mês. Então, mais uma vez, Paulo vendeu R$21 mil em geladeiras e R$10 mil em fogões. O Germano, R$16 mil em geladeiras e R$6 mil em fogões. O Rodolfo, R$20 mil em geladeiras e R$9 mil em fogões. Então, qual é a proposta do exercício, né? Ele traz assim pra gente, que o gerente precisava saber as vendas em reais por produto vendido dos seus 3 vendedores nos meses de janeiro e fevereiro no seu total. E também precisava saber a evolução de vendas de janeiro para fevereiro. Tiveram aumento ou diminuíram? Então, aqui a gente tem uma situação problema, aliás, nós temos duas situações problemas que vai envolver a soma e as subtrações de matrizes, tá certo? Então, a primeira, a gente precisa o quê? Identificar qual foi o valor total vendido, né? Porque ele pede aqui, né? Qual foi o valor total vendido referente aos meses de janeiro e fevereiro em relação aos seus 3 vendedores. Então, nós precisamos fazer uma soma de matrizes, tá certo? Nós temos que somar o quanto os vendedores venderam em janeiro e o quanto que os vendedores venderam em fevereiro. Então, a gente vai, né, transformar, a gente vai colocar essas informações o quê? Em matrizes, tá certo? Então, a gente vai, né, pegar as duas tabelas e nós vamos escrever elas em formato de matrizes. Então, eu tenho lá, né, a minha primeira matriz, a matriz de janeiro, eu vou chamar de matriz A. Então, vou colocar aqui as informações. Então, ela tem lá, né, 23 mil, então, 23 mil, que foram as geladeiras, e depois ela tem 12 mil reais, que foram os fogões, referente ao vendedor, o quê? O Paulo, tá certo? Então, eu só estou colocando as informações. Depois eu tenho lá, né, 27 mil de geladeira, referente ao vendedor Germano, e 10 mil reais em fogões. E por último eu tenho 19 mil reais em geladeiras, que foi o Rodolfo, e 15 mil reais em fogões. Então, montei aqui a minha primeira matriz, essa matriz referente ao mês de janeiro. Vamos montar o quê? A matriz B, eu vou chamar ela de matriz B, referente ao mês o quê? De fevereiro, tá certo? Então, eu tenho lá, né, 21 mil reais em geladeiras do Paulo e tenho 10 mil reais em fogões do Paulo. Depois eu tenho 16 mil reais do Germano em geladeira e 6 mil reais em fogão do Germano, tá? E para acabar do Rodolfo eu tenho 20 mil reais em geladeiras e tenho 9 mil reais em fogões.
Então, se eu preciso saber, né, qual foi o total vendido, que é essa pergunta que o exercício me fala, né, basta eu fazer um quê? Uma soma dessas duas matrizes. E aí eu preciso, né, começar a compreender que quando eu for trabalhar com soma ou a subtração de matrizes, eu só posso trabalhar quando elas forem iguais, no sentido de mesma quantidade de linhas, mesma quantidade de colunas. Se as matrizes forem diferentes, então eu não consigo realizar essa soma. Então, para eu poder saber, né, qual foi o total vendido em geladeiras em relação ao vendedor Paulo, basta eu somar 23 mil mais 21 mil, tá certo? E esse valor vai dar em quanto? 44 mil. Então, eu vou colocando, vou falando aqui as contas e vou colocar a tabela aí para que vocês possam acompanhar a resposta. Então, se eu estiver lá aqui a trabalhar, né, vamos trabalhar só a geladeira agora e vou analisar o germano. Então, eu vou somar 27 mil reais em janeiro que ele vendeu, mais 16 mil reais que ele vendeu em fevereiro. Eu tenho um total de 43 mil reais. E depois, se eu for analisar o Rodolfo, eu tenho 19 mil reais em janeiro, que foi o que ele vendeu, mais 20 mil reais em fevereiro. Então, vai me dar um total de 39 mil em geladeiras, tá certo? Estão conseguindo acompanhar com as imagens que estão colocadas na tela? Então, agora a gente vai analisar o fogão. Então, basta a mesma coisa fazer a soma de janeiro do Paulo, que foi 12 mil reais, para 10 mil reais, referente ao mês de fevereiro, que vai me dar quanto? 22 mil reais em fogões. Depois eu somo o germano, 10 mil reais aqui, mais quanto? Mais 6 mil reais em fevereiro, então vai me dar 16 mil reais. E para finalizar o Rodolfo, eu tenho 15 mil reais em janeiro, tá certo? E aí vou somar com mais 9 mil reais de fevereiro, que vai me dar um total de 24 mil reais vendidos. Então aqui a soma é bem simples, eu acredito que vocês já trabalham com isso, já sabem como é que faz a soma aí de tabelas e de informações numéricas, mas agora vem a grande questão do problema, tá certo? Porque uma segunda situação ele fala o que pra gente, né? Que ele precisava saber, né? Vou voltar aqui a situação, ó. A evolução das vendas de janeiro para fevereiro. Se tiver um aumento ou se diminuíram. Então, mais uma vez, eu vou trabalhar com a mesma tabela aqui, né, com as informações de janeiro e fevereiro e vou realmente fazer agora a diferença dos cálculos. Eu vou começar a fazer o quê? Uma subtração. Então, se o Paulo vendeu 23 mil reais em janeiro e em fevereiro ele vendeu apenas 21 mil reais, então qual é a diferença de 23 para 21? 2 mil reais o quê? Negativos, então ele teve uma queda, tá certo? Em relação às geladeiras. E se a gente for analisar o germano, ele vendeu 27 mil reais em janeiro e em fevereiro ele vendeu 16 mil reais. Então, ele também teve uma queda. E uma queda de quanto? De 11 mil reais. E o Rodolfo, ele vendeu 19 mil reais em janeiro, porém, em fevereiro ele vendeu o quê? 20 mil reais. Então, significa que ele teve um aumento de quanto? De R$ 1.000, tá certo? E aí, a gente faz a mesma coisa o quê? Para os fogões. Se o Paulo vendeu 12 mil reais em janeiro e em fevereiro ele vendeu 10 mil reais, então mais uma vez ele teve uma queda do que? De 2 mil reais. Se o Germano vendeu 10 mil reais em janeiro e fevereiro ele vendeu 6 mil reais, então ele também teve uma queda do que? De 4 mil reais. E para finalizar a situação do Rodolfo, se ele vendeu aqui 15 mil reais em janeiro e depois vendeu 9 mil reais em fevereiro, então ele também ali teve uma queda de 6 mil reais. Então, se a gente for analisar ali, o único momento em que teve uma evolução de vendas foi referente ao vendedor Rodolfo, né, nos meses de janeiro para fevereiro, que teve um aumento de R$ 1.000. Os demais ele teve uma queda, ele diminuiu, tá certo? Então essa é a primeira situação, problema que eu trago para vocês, e aí nós vamos para um segundo exercício agora. Então agora nós vamos trabalhar, né? Vamos fazer algo mais prático aqui para que vocês também consigam compreender bem essa questão de adição e subtração de matrizes. Então eu tenho um exemplo aqui, né? Dadas as matrizes, então aqui eu tenho 3 matrizes no formato de matriz coluna, tá certo? Onde eu tenho aqui a matriz A com os elementos 2, 6 e 3. A matriz B com os elementos 1, 6 e 2 e a matriz C com elemento 0, -4 e -2. Lembrando que para você fazer a soma
ou a subtração de matrizes, vocês precisam que elas sejam o quê? Iguais, tá? Que elas tenham, né, na verdade, a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, senão você não consegue fazer essa soma aí dos elementos, tá certo? Então, nesse primeiro exercício, eu vou pedir para vocês o quê? Calcular quanto dá o valor da matriz A mais a matriz B. Então, aqui é bem simples, é uma adição. Se a gente verificar, os elementos são elementos o quê? Positivos, então não vai exigir aqui de você uma regra de sinal. Então, basta você fazer a soma, né? Do primeiro elemento, né, que está lá na primeira linha, primeira coluna, mais o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, referente à matriz B. Então, eu tenho aqui 2 mais 1, eu tenho 3. Depois eu tenho aqui o elemento que está na segunda linha, primeira coluna, com o que está na segunda linha, primeira coluna também. Então, eu tenho 6 mais 6 igual a 12. E aí, eu tenho agora 3 mais 2, que vai me dar 5. Tá certo? Então, a matriz, né, que resulta da somatória de A mais B, vai ter os elementos 3, 12 e 5. Tudo bem? Acredito que seja bem simples aqui. Agora, num segundo momento, nós vamos continuar trabalhando com essas matrizes, só que eu vou pedir agora o quê? A subtração de B menos A. Então, nós vamos colocar aqui, né? Quem é a minha matriz B? Então, lembrando que ela é 1, 6 e 2, menos a matriz A, que é 2, 6 e 3. Certo? Então, coloquei as duas matrizes aqui, mais a operação que nós vamos trabalhar, que é uma operação de subtração, para a gente colocar o resultado delas, tá certo? Ó, voltando mais uma vez, a matriz A, 2, 6 e 3, e a matriz B, 1, 6 e 2. E aí, agora eu vou fazer 1 menos 2. Então, aqui eu já tenho uma regra de sinal, tá certo? 1 menos 2 é igual a menos 1. 6 menos 6, igual a 0. E 2 menos 3, igual a menos 1. Então, prestem bastante atenção, né? Verifiquem aqui que quando você envolve aqui uma subtração, você provavelmente sempre trabalha com a regra de sinais e presta também atenção se os números não são negativos também para você fazer a multiplicação dos sinais entre eles, tá certo? Então, este é o primeiro, né? O segundo exemplo é que nós estamos trabalhando nessa segunda parte do vídeo. E aí, agora eu tenho aqui uma outra situação, né? Eu quero que a gente faça aqui juntos a subtração de A menos B menos C. Então, mais uma vez, eu vou colocar aqui a matriz A. Quem é a matriz A? 2, 6 e 3. Menos a matriz B, que vai ser 1, 6 e 2. Menos a matriz C, que vai ser quem? Opa, deixa eu arrumar aqui. Menos a matriz C, que vai ser 0, menos 4 e menos 2. Certo? Então, ó, aqui estão as matrizes que nós estamos trabalhando e agora nós vamos fazer a subtração entre elas. A menos B menos C. Então, vamos seguindo aqui a ordem. O que que eu tenho, né? 2 menos 1, eu tenho quanto? Eu tenho 1 e 1 menos 0 é igual a 1, tá certo? Aqui eu tenho 6 menos 6, dá 0. E 0 com menos 4. Então, aqui, pessoal, prestem atenção que eu tenho uma regra de sinal. Menos com menos me dá mais, tá certo? Então, aqui, como vai zerar, 6 menos 6 igual a 0. E 0 o quê? Mais 4, porque menos com menos eu tenho mais aqui na multiplicação de sinais, tá certo? E o resultado disso vai ser igual a 4. Aqui eu tenho 3 menos 2 me dá 1. E agora aqui, ó, menos com menos 2. Então, eu vou escrever essa linha aqui de baixo, a expressão, a conta. Então, eu tenho 3 menos 2, tá certo? Menos 2. E aí, eu faço 3 menos 2, eu tenho 1. Menos com menos vai me dar quanto? Mais 2. E isso vai ser igual a 3, tá certo? Então, 3. Então, essa é a atenção que vocês precisam ter quando estiverem trabalhando com as matrizes que vai envolver a soma e a subtração. Então, quando tiver números negativos, né, se atentar bem, porque você vai trabalhar com regra de sinais, tá certo?
Bom, esta foi a aula de adição e subtração de matrizes, eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, coloquem aí nos comentários e eu encontro vocês numa próxima dúvida, numa próxima aula. Muito obrigada!